Olá, meu nome é Luana, sou psicóloga e eu decidi gravar esse vídeo para você que se percebe num relacionamento em que quanto mais você tenta se aproximar da pessoa, mais você trata essa pessoa bem, mais ela se afasta de você. Quanto mais você tenta aprofundar o vínculo, mais essa pessoa cria empecilhos e barreiras entre vocês. E no momento em que você se cansa, em que você decide que não quer mais essa dinâmica e rompe com o relacionamento, ao passar do tempo, essa pessoa volta a te procurar, volta a te tratar bem, como no início do relacionamento, e você fica muito confuso, né, com sinais muito ali intermitentes. Mas vamos lá, por que uma pessoa ela age assim, né? Porque, primeiro de tudo, parece que não faz muito sentido. Como é que eu me afasto de alguém que me trata bem, né? E por que eu vou me aproximando na medida em que essa pessoa começa a me tratar mal ou começa a se afastar de mim? Não tem muita lógica. Mas para a gente pautar essa explicação dentro de uma teoria que traga um bom embasamento científico, eu vou usar a teoria do apego do John Bowlby. Resumidamente, né, eu vou passar brevemente sobre a teoria, porque o objetivo desse vídeo não é me aprofundar sobre a teoria do apego, mas falar, né, sobre o relacionamento das pessoas que têm um estilo de apego evitativo. Mas assim, brevemente para explicar, o que é a teoria do apego? O John Bowlby, né, que é um dos grandes nomes aí da psicologia, ele começou a perceber que os bebês, eles criavam tipos de vínculos com seus cuidadores. E ele nomeou 3 tipos de vínculos. O primeiro é o tipo de vínculo ou apego seguro. O segundo tipo de apego foi o ansioso. E o terceiro estilo de apego, que é o que eu quero me aprofundar um pouco mais nesse vídeo, foi o estilo de apego evitativo. Tem um teste que foi criado posteriormente para analisar melhor a teoria do apego, e o nome desse teste é situação estranha. Nesse teste, a mãe e o bebê, eles ficavam numa sala. Durante alguns minutos, a mãe ela ficava na presença ali do bebê e começava a perceber como seria a reação dele. Minutos depois, né, que os dois ficavam ali na sala, o bebê brincando ali com os brinquedos e a mãe ali perto dele, a mãe ela se retirava da sala. E no teste, né, os pesquisadores eles iam identificando e analisando o comportamento de cada bebê. Para todos os bebês, né, foi comum, quando a mãe saía da sala, eles começarem a se debater, a chorar, a engatinhar atrás da mãe, a ficar na frente da porta chorando pela mãe. E esse comportamento, ele é chamado de comportamento de protesto. Ou seja, quando o bebê ele percebia que ele estava perdendo a mãe, né, que a mãe simplesmente saiu da sala, ele entrava numa espécie de colapso, né? Todo o organismo dele ali entrava em colapso, em estresse, ele começava a chorar, ele ficava muito ansioso e muito agitado. Nesse teste da situação estranha, o mais curioso era quando a mãe voltava para a sala. No estilo de apego seguro, a gente percebeu que quando a mãe retornava para a sala, o bebê que tinha um apego seguro com ela, ele era facilmente e mais rapidamente confortado. Ele se tranquilizava na presença da mãe novamente e ele voltava a explorar o ambiente, a brincar com os brinquedos, a andar pela sala. O bebê que tinha o estilo de apego ansioso, quando a mãe voltava para a sala, mesmo a mãe tentando acalentá-lo, ele não conseguia se acalmar. Ele continuava muito agitado e muito ansioso, mesmo com o acalento da mãe. E ele demonstrava uma espécie de raiva pela mãe, né? Ele ficava muito magoado com aquilo e ele não conseguia voltar a explorar o ambiente. E os bebês que tinham estilo de apego evitativo, quando a mãe voltava para a sala, eles entravam numa espécie de depressão, né? Eles se mostravam muito deprimidos, mas também muito desconectados. Eles não se reconfortavam com o acalento da mãe quando ela voltava e colocava eles no colo, mas ao mesmo tempo eles se desconectavam com essa mãe. Eles passavam a não reagir aos estímulos da mãe e eles ficavam muito afastados e distantes. Bom, eu dei uma muito breve, né, e falei de maneira muito superficial sobre a teoria do apego, né, e sobre o teste da situação estranha, mas eu quis fazer essa breve introdução para a gente falar das pessoas que na vida adulta têm o estilo de apego evitativo nas suas relações amorosas. Bom, mas vamos lá, por que uma pessoa, né, ou por que o bebê, ele cria esse apego evitativo? Por que ele se desconecta dos seus cuidadores e por que ele mantém isso ao longo da vida, né, até a fase adulta? As pesquisas indicam que já numa tenra idade, a criança começou a perceber que ela recebia muita negligência dos seus cuidadores. Então, muitas vezes ela viveu numa família em que quando ela chorava, quando ela buscava apoio, quando era no momento para ela ser reconfortada, ela não sentia que tinha isso. Ou se teve muito pouco. E, de acordo com o ambiente negligente, né, existem pais que, de fato, podem estar instáveis emocionalmente, que têm ali problemas mentais, né, transtornos mentais de várias ordens e que, portanto, não conseguem
ofertar as necessidades emocionais que a criança precisa para se desenvolver bem, mas nem sempre é isso que acontece. Então, às vezes, a criança ela pode se desenvolver num lar em que os cuidadores eram ali presentes e se preocupavam com as necessidades dela, mas às vezes eram cuidadores que precisavam ficar muito tempo ausente, né, trabalhando longas horas. Então, essa criança, muitas vezes, ela tinha que ficar com uma babá ou com um terceiro. Então, por mais que os pais, no momento presente, estivessem disponíveis para a necessidade da criança, passavam longos períodos fora, né? Ou viajavam e deixavam a criança ali com outra pessoa. Então, tudo isso, né, foi atrapalhando a disponibilidade para atender aquilo que a criança precisava para se desenvolver bem. E uma estratégia adaptativa, né, que a criança ela vai desenvolvendo nesse meio é a desconexão. Porque cada vez mais que ela se desconecta da figura desses cuidadores que não podem atendê-la e ela vai tentando ser autossuficiente, é uma forma dela conseguir sobreviver no meio. E vamos lembrar de uma coisa, né? Com a teoria do apego, a gente foi entendendo que o vínculo, ele não é só uma necessidade emocional, mas ele também é uma necessidade biológica. A gente precisa se relacionar tanto quanto a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa tomar sol. Então também faz parte da nossa biologia, dos nossos genes. Os nossos ancestrais, eles tinham mais capacidade de sobreviver se eles estivessem em bando. No passado, né, nos primórdios da vida, estar sozinho, ser solitário, era sinônimo de morte. Né? O ser humano ali que ele era descartado do seu grupo, do seu meio, ele simplesmente era largado ali para morrer. Então por isso que a gente tem essa necessidade muito grande de apego, e esse apego ele é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Ele não precisa só do leite, da comida, de estar protegido num lugar seguro, quentinho. Ele também precisa do apego para poder sobreviver. Se ele não tiver isso, ou ele vai se desenvolver muito mal e vai se desenvolver a partir de uma série de doenças mentais e até físicas, ou pode até acontecer realmente da sobrevivência dele ficar em risco e ele não conseguir ali, de fato, sobreviver se ele não tiver esse vínculo e esse apego. Ok, eu dei uma breve introdução, né, sobre a teoria do apego. E o que isso se liga com aquela situação que eu falei no início do vídeo? Bom, aí entra essa questão do estilo de apego evitativo, porque a gente vai entender que essas pessoas, elas aprenderam a se relacionar assim. E elas carregam essa forma de se relacionar para o resto da vida. Então, como elas tiveram a experiência com um ambiente que não estava preparado para atendê-las, elas foram entendendo que elas não podem confiar em terceiros. Elas precisam ser autossuficientes. Confiar e se vincular de forma profunda e se permitir depender de um terceiro, de um parceiro, de um vínculo, de uma pessoa, é ficar em risco, é ficar vulnerável e sofrer a possibilidade dessa pessoa te abandonar, não atender aquilo que você precisa, ser inconsistente na resposta. Então, eles têm esses comportamentos. Outro ponto que é importante a gente explicar aqui brevemente é que, como eu falei, né, então o apego, ele não é só uma necessidade emocional, mas também uma necessidade biológica. E para isso, a gente tem no nosso cérebro uma parte que é um mecanismo específico só para a manutenção dos nossos vínculos. Essa parte do cérebro a gente chama de sistema de apego. E esse mecanismo cerebral ele é responsável pelo monitoramento das nossas relações íntimas e pela manutenção dessas relações. Quando a gente percebe que a gente está perdendo uma figura íntima, que a gente entende que é muito importante para a gente, esse sistema de apego rapidamente é acionado e a gente começa a ter os comportamentos de protesto, que inclusive foi um comportamento que ficou claro lá no teste da situação estranha. Então, quando você está num relacionamento amoroso, por exemplo, que você considera importante para você, e você começa a perceber que esse parceiro ou essa parceira, ele está se afastando, ou ele ficou muitas horas indisponíveis e não pôde falar com você, esse sistema é ativado e você começa a ter o comportamento de protesto. Então, você vai ligar, você vai mandar mensagem, você vai saber se está tudo bem, né? Você vai querer entender o que está acontecendo. Quando esse sistema é ativado, a gente tem uma experiência emocional muito negativa, porque é muito angustiante, isso gera muita dor, muito sofrimento e também uma ansiedade intensa quando a gente se percebe na iminência de perder aquele vínculo. Então, os evitativos, para que eles não tenham esse sistema de apego ativado e não sofram, porque lá atrás eles aprenderam que eles não podem contar com as figuras de apego, eles vão começar a criar o que a gente chama de comportamentos de desativação. E aí é que entra a problemática do início do vídeo que eu mencionei. Como que uma pessoa com estilo de apego evitativo, ela tem esses comportamentos de evitação nas relações íntimas? Então vamos lá. Quando ela começa a se relacionar com um parceiro amoroso, ela tende a querer manter uma certa distância segura daquele parceiro. E aí ela vai ter uma série de estratégias para isso,
E essas estratégias, elas podem ser conscientes ou inconscientes. Porque às vezes essas pessoas, elas fazem isso para se proteger e elas nem percebem que elas estão fazendo isso. O primeiro mecanismo de defesa, né, que elas utilizam é o afastamento. Então, depois que a relação ela deixa de dar e oferecer aquela distância segura e o vínculo começa a se aprofundar, essas pessoas elas começam a manter barreiras, muros, distâncias, elas ficam cada vez menos presentes na vida do parceiro amoroso. Então, para você que está se relacionando com alguém assim, é geralmente aquele parceiro que ele nunca te dá uma previsibilidade de quando vocês vão se ver de novo, ele nunca deixa uma data combinada, por exemplo. Outro comportamento de desativação muito comum que a pessoa evitativa tem é a independência em excesso. Então, isso você pode até perceber, né, quando você estiver saindo com alguém, se essa pessoa ela é independente demais. Claro, todos nós temos que ter a nossa independência, né? A independência é um fator ali saudável, mas quando ela está em excesso, isso pode prejudicar um relacionamento. Então, os evitativos, eles sempre têm uma agenda muito lotada, geralmente são workaholics, ou depois do trabalho tem outras atividades que ocupam os horários deles, e aí nesse sentido eles não vão te dar prioridade nenhuma, você nunca vai ter um espaço ali na agenda deles. Outro comportamento de desativação muito frequente que essas pessoas utilizam é sair com vários parceiros ao mesmo tempo, mas não se conectar com nenhum deles. Então, de repente, quando eles começam ali o relacionamento, logo eles procuram outras pessoas, né, para não aprofundar ali o vínculo com ninguém. Eles dissipam a energia deles para outros lados, né, para outras relações. E aí, nesse sentido, eles mantêm todos ali de forma superficial. Isso é uma forma também de comportamento de desativação. E eles se mantêm numa zona de segurança. Outro comportamento muito comum dessas pessoas é a desvalorização. Então, quando o vínculo começa a ficar muito profundo, né, eles tendem a desvalorizar o parceiro. Então, eles são muito inflexíveis e rígidos em relação à aparência do parceiro. Sempre tem muitas críticas para fazer em relação a isso. Acabam sendo muito frios, muito distantes. Então, não são carinhosos. Geralmente, eles mantêm ali uma certa distância mais fria do parceiro. É muito comum também, dentro do estilo de apego evitativo, que essa pessoa ela busque, às vezes, dormir sozinha, né, em camas separadas, ou geralmente nunca dorme ali com o parceiro, ou sempre quer um cobertor específico só para ela, né, individual ali, não divide com o parceiro. Outro ponto também muito comum são movimentos em que essas pessoas não se mostram disponíveis para acalmar, validar e acolher as necessidades do parceiro. Então são pessoas geralmente muito invalidantes, que não estão dispostas a entender e a ouvir o outro e muito menos dispostas a ouvir as reclamações que o outro tem para dizer no relacionamento e tentar mudar. Isso é totalmente ali não real para eles. Eles não estão dispostos a mudar pelo parceiro muitas vezes. Eles querem se manter no comportamento comum que eles sempre têm na relação. Tem também, né, a forma da frieza física mesmo, né? Então aquele parceiro que ele não te abraça, ele não te beija, né? Ele não tem aquele contato mais íntimo com você. Geralmente é uma pessoa que vai direto pro sexo, né? Não tem ali muita preliminar, não tem ali muito afeto mesmo, muita troca de carinho. Geralmente essas pessoas têm dificuldade, né, com carinho, com afeto e coisas assim relacionadas. É muito comum também você nunca conseguir ter uma conversa profunda com aquela pessoa evitativa. E às vezes você tem a sensação de que você não conhece aquela pessoa de fato. Você não sabe quem ela é. Porque ela nunca revela nada mais íntimo da vida dela. Então ela não traz traumas da infância, geralmente ela não traz nenhuma lembrança do passado. Ela não consegue expor, geralmente, ou tem muita dificuldade de expor sentimentos de vulnerabilidade. Então ela nunca se mostra vulnerável para o outro. Muito pelo contrário, geralmente sempre se mostra como fortão e a fortona, né? O que os mantém ali também numa posição de segurança e fazem com que eles não dependam do parceiro. É muito comum também nessas pessoas que eles fiquem idealizando a pessoa ideal que vai aparecer na vida deles. Então eles acreditam que uma pessoa muito especial está à espera deles e que essa pessoa vai preencher todos os pré-requisitos, né, que eles acreditam que uma relação precisa. Outro comportamento de desativação também que é muito comum para essas pessoas é manter o ex-fantasma, né? Isso é muito comum. Então, quando o evitativo ele entra num relacionamento e ele engata um namoro, né, enfim, um noivado ou um casamento com o parceiro, ele tende a venerar e ter aquele ex que é o fantasma da vida, né, aquele terceiro elemento. Então, eles
lembram dos momentos bons que tiveram com esse ex, como era boa a relação com ele, porque isso também é uma forma de não se conectar muito com a pessoa atual, né? Então eles ficam ali ruminando o que aconteceu no passado. É muito comum também, para quem se relaciona com uma pessoa evitativa, que é muito difícil, às vezes, ter momentos a sós entre vocês. Então, geralmente, se você parar pra analisar com essas pessoas, sempre tem um terceiro elemento. Nunca tá só você e a pessoa. Então, eles sempre chamam um amigo pra participar ali das saídas, dos rolês, ou tem a televisão, né? Então, por exemplo, tá você, ele e a TV, né? E aí ele não presta atenção no que você tá falando, ele fica focando na TV. Ou é você, ele e o celular. Então você tá falando ali com a pessoa, ou você tá no momento até a sós com a pessoa, mas ela não tá focada em você, né? A atenção dela não tá ali pra você. A atenção dela tá pro celular, né, pra TV, pro telefone, enfim, pra alguma outra coisa externa a vocês dois. Isso é muito comum, né, nos evitativos. É também muito comum, né, pra pessoa que se relaciona com uma pessoa de estilo de apego evitativo, que às vezes você fique anos, sei lá, 5, 8 anos com a pessoa, mas vocês nunca têm um status de relacionamento. Essa pessoa, ela nunca te dá garantias, nunca te dá promessas, isso é muito comum também. Outro ponto também que acontece bastante é que essas pessoas, elas tendem a ser desconfiadas, então é sempre uma fala de que nenhuma mulher presta, nenhum homem presta, ou que quando a pessoa casa, ela muda, né, o que mostra ali uma certa desconfiança e uma dificuldade de confiar na disponibilidade do outro. Um ponto assim que é mestre para você já identificar de cara uma relação em que você pode estar com uma pessoa evitativa é quando ela já começa a te conhecer e ela já vem com aquele discurso de que ela não quer se envolver, de que ela não quer relacionamento sério, de que ela não quer casar, de que ela acha casamento uma coisa horrível. Isso também é muito comum nas pessoas que têm estilo de apego evitativo e já pode ser uma bandeira vermelha, né, para você que está conhecendo essa pessoa, caso, né, você queira ali um relacionamento sério e de longo prazo. Né? Então já capta aí essa red flag que é muito comum, né, eles falarem já desde o início. Enfim, esse assunto é muito vasto, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né, de como eles se comportam nos relacionamentos, mas eu acho que essas características são as principais, né, pra gente identificar no relacionamento com essas pessoas. E o último ponto, que eu acho que é o que é mais sofrido, né, eu acho que tudo isso que eu falei aqui é muito sofrido, mas outra coisa também que confunde muito o parceiro que está com alguém assim, evitativo, é que quando ele se cansa do relacionamento, ele não aguenta mais essa frieza e essa distância, e ele termina, é muito comum que um tempo depois essa pessoa evitativa o procure. E aí fica sempre aquele relacionamento ioiô, né, em que a pessoa te procura, ela te idealiza, vocês têm até uma fase da lua de mel, ela tá mais disponível, mas tão logo o relacionamento começa a se aprofundar, começa a se vincular, essa pessoa vai começando a esfriar com você, ser crítico com você, te desvalorizar, nada do que você fala é levado em consideração, todas as suas necessidades emocionais para essa pessoa é mimimi, babaquice, né? E aí volta o ciclo. Então com essas pessoas assim é muito desgastante, sabe? O relacionamento com elas, porque é sempre esse ciclo de aproximação e distância, aproximação e distância. E isso só acaba geralmente quando o outro parceiro, né, do outro lado, ele fica farto e rompe o relacionamento. E assim, eu acho que é isso, né? Pra você que tá passando por um relacionamento assim, pense muito bem, porque essa pessoa ela não tá se mostrando disposta a atender as suas necessidades emocionais, a te validar, a ter um relacionamento promissor e duradouro com você, né? Pensa que esse tipo de dinâmica gera muita ansiedade. Lembra do teste que eu falei do início da situação estranha? Na parte que o bebê ele vai correndo, chorando, esperar a mãe que foi embora, e ele sente toda aquela desordem psíquica e aquele estresse, aquele nervosismo, a mesma coisa é você que está num relacionamento com alguém assim. Porque toda vez que essa pessoa se afasta, ela aciona em você o seu sistema de apego. E quando o seu sistema de apego ele está ativado, você tende a ficar muito estressado, muito agitado, muito angustiado. E relacionar-se com essas pessoas é sempre, em alguma medida, se sentir no estado de alerta. Então pare para analisar o seu corpo, a sua mente. Se você está num relacionamento assim, geralmente você sempre tem um desconforto de plano de fundo. Essa pessoa não consegue te transmitir paz, tranquilidade, segurança. Então você está sempre pisando em ovos, você está sempre à beira ali do abismo. Geralmente essas pessoas fazem você se sentir o louco ou a louca da relação, né? Então você acaba também se sentindo muito desvalorizado.
Então, assim, pensar bem, né? Porque esse tipo de vínculo, ele tende a ser muito custoso e a gente paga muito caro para manter um relacionamento assim. Porque a moeda em que a gente paga para ter um relacionamento assim é a nossa paz, é a nossa tranquilidade, a nossa segurança. E não tem coisa mais valiosa do que isso. Bom, eu acho que é isso, né? Falei aqui os principais pontos. Se vocês quiserem, eu posso gravar outro vídeo falando sobre o tema. Pretendo gravar sobre os outros estilos de apego também. Eu acho que vai ser muito importante trazer esse conhecimento aqui para vocês. E se você já passou por algo assim, se você já se relacionou com alguém assim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, né, como é que foi a sua experiência. Eu acho que vai ser muito valioso aqui e vai agregar muito para nossa comunidade.